Olá, eu me chamo Solane Carvalho, sou presidente do Policondrite Amigos, rede brasileira pela policondrite recidivante. Hoje nós estamos dando continuidade ao projeto Convivendo com a Policondrite Recidivante, onde nós ouvimos depoimentos de pessoas que vivem com a patologia. O maior protagonista dessa história é aquele que vive com a patologia. Hoje nós temos o prazer, a alegria de estar recebendo a Ironilda. Muito obrigada, Ironilda, primeiramente por fazer parte do Policondrite Amigos e por se dispor a dar seu depoimento. Se apresente, por favor. Eu sou Ironilda Ferreira, eu sou da cidade de Nova Canaã do Norte, no Mato Grosso, tenho 47 anos. E tem a policondrite recidivante, né? E tenho policondrite recidivante. Isso, querida, isso. Ironilda, por favor, nos conte um pouco da sua história com a policondrite recidivante. Como foram os primeiros sintomas? E até chegar ao diagnóstico. Você encontrou o diagnóstico com facilidade ou não? Quanto tempo demorou? Nos conte um pouco dessa sua história com a policondrite, por favor. Bem, eu tenho uma dor de ouvido que me acompanha há pelo menos que eu me recorde, assim, uns 10 anos. E eu fui em todos os otorrinos, porque eu moro numa cidade pequena, não tem otorrino, só tem clínico geral. E eu sempre tive essa dor no ouvido. Primeiro ela começou sempre no ouvido. Era uma dor no ouvido, automaticamente me doía a cabeça também, né? Os médicos diziam assim que não era dor, a cabeça não tinha correlação com a dor de ouvido. Sempre que eu ia nos otorrinos, eles diziam que eu não tinha nada no ouvido. E isso foi passando o tempo, e sempre eu tinha essa dor de ouvido. O sintoma mais grave que eu tinha era uma dor de ouvido. Eles examinavam o seu ouvido? Eles examinavam o seu ouvido Examinavam, eles olhavam o meu ouvido, eu colocava alguma coisa para olhar e sempre dizia que eu não tinha nada no ouvido. Realmente, meu ouvido nunca sangrou, meu ouvido nunca teve pus, mas eu tinha aquela dor que me incomodava. Aí eu fui em vários, assim. Sempre passava algum medicamento para acalmar, dizendo eles a dor. Era analgésico, com antibiótico, alguma coisa assim. E eu sempre voltava para casa e sempre continuava aqui. Aí, até que em 2017, eu tive uma crise muito séria, muito grave, quando foi que me inchou as orelhas, me inchou o nariz. E eu fui num dermatologista. Ele me disse que eu tinha glatulomatose, que eu nem sabia o que era. Claro. E eu fui... Ele me passou uns exames para fazer. Quando veio os exames, ele disse, olha, não é glatulomatose. E eu fiquei sem saber. Aí eu tive febre. Você fez biópsia da orelha? Não, daí mais para frente eu fiz. Aí eu fui, um dia eu tive uma crise de febre, muito desânimo, senti muita dor, mas muita dor mesmo, insuportável. E eu tinha essa dor estava na bacia, assim, eu não aguentava quase caminhar. Então eu procurei um clínico geral. O clínico geral me pediu vários exames, pediu pediu vários exames. Com 15 dias ele me ligou. Ele me pediu que eu fosse até o consultório dele, que precisava falar comigo. Eu fui até o consultório dele e ele me disse assim, você tem lúpus. Nossa. Aí eu não sabia o que era, fiquei preocupada. Aí falou assim, olha, você tem lúpus, me explicou mais ou menos o que era e tal, e eu, diante dos seus exames, eu digo que você tem. Me mandou que manipulasse um medicamento. E pediu um exame chamado espondilite anquilosante, que ele desconfiava que tinha dado negativo, ele me explicou o que era, mas que eu era positivado para lúpus. Me passou medicação para 90 dias, eu fiz o uso da medicação 90 dias e não senti melhora. Daquelas dores que eu sentia no corpo, das dores que eu sentia na bacia, eu tive febre. Nesse momento eu não tinha dor no ouvido. Aí, como eu tinha tomado a medicação do lúpus, eu não via assim nenhum movimento de melhora, eu resolvi procurar uma reumatologista.
Aí eu procurei a reumatologista, ela me pediu vários exames, assim, inclusive eu coloquei para ela que o médico clínico geral tinha dito que eu tinha lúpus e tal, se tinha exames que comprovasse e tal, ela me disse que tinha. Vamos fazer. Fizemos exames, veio negativo para lúpus, mas dizia que eu tinha uma doença autoimune. E ela me passou medicação, metatrexato, me passou corticoide e me mandou com 90 dias voltar e repetir todos os exames de novo para ver que podia ser lúpus e tal. Eu voltei, repeti novamente os exames, ela me disse que não tinha dado lúpus novamente, mas que eu tinha uma doença autoimune que a gente precisava investigar. Nesse momento, você já havia narrado para a reumatologista as inflamações na orelha? Não, nesse momento não. Aí eu voltei para casa e eu sempre tinha dor e aí já começou assim, foi quando começou, a minha orelha começou a ficar vermelha sempre. Ela ficava vermelha, mas assim, eu sempre percebi assim que eu colocava uma bolsa de gelo ali e devido eu achava que como era a dor do ouvido, eu pensava que poderia ter uma correlação com a dor do ouvido. Entendi. A vermelhidão da orelha inchava e a dor no nariz também eu já sentia. Só que aí eu tinha correlação com a dor do ouvido, eu achava que tinha a ver com o ouvido. Entendi. Aí eu vim para casa e comecei a pesquisar. Comecei a pesquisar e fui pesquisando na internet, fui procurando e achei uma matéria que falava da policondrite recidivante, sim, que era uma matéria antiga já, de um caso de Curitiba. E aí eu comecei a ler, até fiquei assustada, porque falava assim que ela tinha sobrevida só de 5 anos. E eu fiquei muito preocupada, porque eu tenho um filho com 6 anos, né? E assim, eu fiquei desesperada. Mas aí, eu falei assim, no dia que eu voltar na reumatologista, eu vou conversar com ela. Aí assim eu fiz. Cheguei, o dia que deu 90 dias, eu voltei novamente. Isso já tinha 6 meses que eu estava na reumatologista e não tinha um resultado fechado o diagnóstico. Aí eu cheguei para ela, falei com ela, doutora, eu descobri que existe uma doença que eu tenho sempre os sintomas na orelha e tal, assim, ela fica inchada, meu nariz fica inchado, e que ela também é autoimune. Pelo que eu pesquisei. Ela me disse assim, qual é? Aí eu falei para ela, policondrite recidivante. Ela disse assim, olha, eu nunca tratei ninguém, mas tem os exames e podemos fazer para confirmar. Você está disposta a fazer os exames? Eu disse, tô. Bora lá fazer. Aí ela me pediu raio-x do pulmão, ela me pediu ultrassonografia dos rins, ela me pediu ecocardiograma e me pediu, inclusive, a biópsia da orelha, sim, que era o local mais afetado naquele momento, que é o que, assim, começou a me afetar mais, além das dores, começou eu ter muita vermelhidão na orelha, muita dor. E aí eu fui, ela me encaminhou com o otorrino para tirar a cartilagem e tudo mais, chegou lá e ele riu de mim. Ele, tipo assim, ele não acreditou. Ele olhou na minha orelha e falou assim, isso aqui é um fungo. Eu disse, doutor, eu não acredito que seja fungo. Falei mesmo assim com ele. Disse, eu não acredito, porque eu já fui em vários otorrinos. Você não é o primeiro. É uma dor que eu sinto, minha orelha é vermelha, meu nariz. Eu não consigo trabalhar, falei para ele. De dor, tem dias. Eu não durmo à noite. Ele tornou a rir de novo e disse para mim assim, você é insistente, hein? Mas eu vou tirar a biópsia. Tirou a biópsia, né? Rindo de mim, assim, como se diz, tipo... Aí eu falei com ele, falei, doutor, eu não sou médica, mas os meus sintomas parecido com esse que eu pesquisei. E contei, fiquei um tempão com ele no consultório conversando sobre isso. E ele rindo de mim. Aí vim para casa, que minha cidade é longe, da onde eu fui no otorrino, né? E tirei a biópsia e mandei para o laboratório. Com 15 dias, a secretária dele me ligou e me disse assim, você procura a sua reumatologista porque o seu exame deu positivo. Aí eu fui para a reumatologista novamente, já com a biópsia na mão, né, dado policondrite recidivante. Aí, chegando lá, ela me passou as medicações, a qual ela achava que era assim, pelo protocolo, né, mas eu não melhorei. Ela me passou metatrexato e tal, eu não melhorei. Eu sempre tinha vermelhidão na orelha, dor de ouvido, nariz incomodando, com dor. Eu voltei novamente. Ela trocou o metatrexato, falou, realmente, não está tendo, pelos exames, não está baixando nada
a gente vai ter que trocar a medicação. Passou as azathioprina, predicin e uns outros medicamentos que agora eu não me lembro o nome. Sim. E mais, voltei para casa. Daqui 90 dias você volta de novo. Com 90 dias, eu voltei de novo. Tinha baixado, mas não era o suficiente ainda para tá, assim, para que se fosse o ideal. Voltei de novo, continuei tomando a medicação. Ironilda, só uma pergunta, por favor. Entre os primeiros sintomas e o diagnóstico, você teve quanto tempo, mais ou menos? Olha, as dores de ouvido eu tenho há mais de 10 anos. De infecção, de aparecer a orelha vermelha e aparecer o nariz assim vermelho e ficar incomodando, foram uns 5 anos. Até o diagnóstico. Isso, em 2017 que eu tive o diagnóstico, quando foi que eu fiz as pesquisas e levei até a minha reumatologista. Tá bom. Bastante tempo, né? Bastante. Peregrinando por médicos e sofrendo os sintomas, né? Sim, muito peregrinação. Imagino. Isso assim, eu fui neurologista, fiz ressonância magnética do crânio, porque assim, eu pensava que podia ter alguma coisa na minha cabeça, no meu cérebro, porque eu tinha muita dor de cabeça. Teve otorrino que me diagnosticou com problema de ATM, eu fiz terapia durante muito tempo. ATM é articulação temporomandibular. Ele desconfiou de uma alteração, né, de uma inflamação nessas articulações, né? Isso, foi isso mesmo. E me encaminhou, né, um desses otorrinos nesse decorrer de 10 anos aí antes do diagnóstico, me encaminhou para uma pessoa, um dentista que fazia um trabalho, eu fiz, mas eu não senti melhora nenhuma. Todas as dores que eu continuava sentindo no rosto. Só que nesse momento ainda eu não sentia muita dor, as orelhas não ficavam vermelhas. Sim. Com o passar do tempo que começou a ficar vermelhas as orelhas e inchar e doer e incomodar para dormir. Antes era só mais a dor de ouvido. Após o diagnóstico, você começou um acompanhamento com o reumatologista que você faz até hoje, né? Então, aí como eu estava falando, eu comecei o acompanhamento e acho que eu fiz o tratamento 1 ano e 6 meses. Daí começou a me sair umas manchas, saíam umas pintinhas no corpo e virava ferida. Aí eu liguei para a médica, ela falou para mim assim, olha, pode ser da medicação. Você suspende a medicação e vai na imunologista. Eu fui na imunologista, como ela havia me pedido, suspendi a medicação, fiz vários testes na imunologista. E ela disse assim, olhou meu ouvido e disse assim, olha, pelos testes que nós fizemos, você tem fungo no ouvido. Você não produz imunidade para fungo. Vou te passar uma vacina e você vai tomar e vai melhorar. E eu tô tomando essa vacina já há 1 ano e meio, né? Ela é fabricada em São Paulo. E eu pego no laboratório, no consultório com ela, já estou tomando. Tem uma certa melhora, assim, que eu senti uma coceira dentro, né, do ouvido, melhorou um pouco. Porém, eu não estou em acompanhamento com a reumatologista no momento, porque ela está de licença maternidade e aqui a gente tem poucos reumatologistas. Muito pouco mesmo a gente tem. E aí, assim, só que eu estou melhor, porém, eu tenho muita dor na orelha. No nariz. Isso, no nariz. O meu nariz, eu preciso usar óculos, tem dia que eu não consigo, porque ele tá vermelho, inflamado, eu tô sempre com a ponta do nariz vermelha. E a orelha... O óculos às vezes dói, né? Colocar o óculos dói, eu sei como é. Colocar o óculos dói. E agora, com o uso de máscara, então, piorou, porque daí usar na orelha também, então... Verdade. A gente que tem a policondrite recidivante, as orelhas, o nariz, essa parte onde tem cartilagem fica muito sensibilizada, né, em alguns casos. Mas não usar a máscara é mais perigoso ainda. Então, temos que encontrar uma solução, né? Isso, tem que encontrar o meio termo, né? Isso. Ironilda, me diga uma coisa, na sua opinião,
qual é a maior dificuldade de se viver com a policondrite recidivante no Brasil? Em primeiro lugar, eu acredito assim que falta um conhecimento por parte da medicina, das pessoas, né? Tipo assim, se conhece muito pouco sobre essa doença, portanto que eu peregrinei muito nos otorrino, em todos os médicos, dermatologista, neurologista, e até que praticamente, enquanto eu não descobri uma matéria e que eu levasse para reumatologista falando sobre o assunto, não foi feito um diagnóstico de qual necessariamente precisava ter mais rápido, né? Com certeza. Então, essa questão do pouco conhecimento acerca da patologia pela medicina, pela ciência, é uma grande dificuldade, né? Muito, muito. Eu sei como é. Entendo perfeitamente. Por isso, nós temos trabalhado tanto pelo reconhecimento, pela conscientização, por divulgação da policondrite recidivante, porque estamos diante de uma patologia realmente rara, mas isso não é motivo para que ela não seja estudada, não é? Isso mesmo. E nós temos que lutar por isso, inclusive porque para que nosso atendimento seja melhor, para que o conhecimento acerca dessa patologia chegue para todos, né? E possa, dessa maneira, se caracterizar, ficar evidente num atendimento médico melhor, para que diagnósticos tardios não aconteçam, né? Porque cada vez que o diagnóstico tardio acontece, a doença se agrava, né? Sim, isso mesmo. Ironilda, por favor, na sua opinião, como a família e os amigos podem ajudar? Porque muitas vezes os sintomas não são visíveis, mas a gente não está se sentindo bem, não é? Isso é muito comum em doença autoimune. Você às vezes está com uma dor, até não está inflamado, mas você está doendo, ou você está com fadiga, você está com dores articulares, você está cansada. Então, de que forma a família pode ajudar e os amigos? E tem encontrado um grupo de apoio como o Policondrite Amigos? Tem ajudado? Então, assim, com respeito à família e os amigos, até hoje, quando eu falo assim, olha, eu tenho uma doença rara, chamada policondrite recidivante, eles dizem assim, mas o que é isso? Eu nunca vi falar. Daí eu explico, olha, é cerca de 1 a 3 a 5 por milhões. Então, ela é uma doença rara. Então, assim, há muita incompreensão, que nem você falou, por exemplo, assim, eu teve dias de eu não ter vontade de trabalhar, porque eu tenho dor. Eu tenho dor da hora, digamos assim, eu posso estar deitada, eu posso estar em pé, eu tenho dor o dia todo. E aí, tipo assim, como é uma dor que não tá uma ferida visível, as pessoas não veem. Eu já recebi críticas, por exemplo, assim, mas você tá bem, eu não vejo nada, você não tá procurando doença, você não tá com problema psicológico? Inclusive, muitas vezes os médicos me davam medicação para depressão. Então, assim, é muito incompreensível, portanto, eu dizia assim, eu não vou tomar medicação para depressão porque eu não tenho depressão. Eu tenho dor, eu preciso resolver o problema da minha dor. Uma pessoa com dor, ela não consegue ser produtiva, ela não consegue. Então, eu preciso resolver a minha dor. Com certeza. E, assim, eu agradeço bastante o grupo Policondrite Amigos, que entrei, sou nova no grupo, né? Mas eu achei no Facebook a sua página, né? Que acho que é você que é a dona da página, Policondrite Amigos. E eu achei, assim, bastante interessante porque ali, e depois você me encaminhou para o grupo Amigos lá do WhatsApp, eu vejo que tem muitas pessoas que têm o mesmo problema que eu, que são incompreendidas como eu sou e que a gente precisa divulgar o nosso problema de saúde, que as pessoas vejam com outros olhos quando alguém diga assim, eu tenho uma dor no ouvido, eu tenho uma dor, e que às vezes as pessoas não é vista, as doenças autoimunes, elas não são, como eu falei, como ela não está uma ferida exposta, aberta, que os outros veem, ela se torna invisível. Isso, exatamente. E o grupo tem me ajudado bastante, eu tenho conversado bastante, só que nem eu coloquei assim, como eu tenho problema na mão, eu tenho uma dificuldade já na mão, assim,
como é que eu vou dizer? Para escrever, então aí eu prefiro fazer áudio, às vezes dá uns áudios bem grande, né, lá no grupo. Não, isso Mas não é assim, problema nenhum. é a minha maneira de me comunicar e tenho só a agradecer por Imagina, a estar gente que agradece, Ironilda, por você estar com a gente. Como você participando. falou, ali todos vivem a mesma situação. Então, nós nos amparamos, não é? Ali nós nos reconhecemos um no outro. Porque Isso, cada vez que a gente ouve um relato como o seu, ou relatos e situações que a gente ouve lá no grupo mesmo, a gente se reconhece e se compreende melhor. Compreende a si e compreende um pouco melhor acerca da doença também. Não é? E eu tenho certeza que esses depoimentos que nós fazemos, ele ensina também, ajuda também aos médicos, para que eles compreendam melhor o que nós vivemos, não é? isso mesmo. E, Ironilda, me diga uma coisa, que mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que vivem com a policondrite recidivante? O que você tem aprendido com a policondrite recidivante? Eu sei que é meio difícil falar em aprender com uma doença, né? Mas... Eu aprendi que não devemos desistir. Apesar de todos, quando eu dizia assim que eu estava sentindo dor e que eu tinha um problema, às vezes duvidaram de mim, eu fui em busca e eu sempre pensei, tive fé e dizia assim, eu não vou desistir, eu vou encontrar o que eu tenho na verdade e vou ter um tratamento e vou ter uma boa qualidade de vida, porque eu acredito que a medicina, ela está muito avançada, ela tem aí fármacos muito bons e que a gente vai viver melhor. A gente tem que se ajudar, a gente vai viver melhor, a gente tem que divulgar, ser acreditada, porque nós muitas das vezes não somos acreditados. Exatamente, exatamente, exatamente. E essa questão que você falou é super, hiper importante. Nós precisamos realmente estar lutando para divulgar a patologia, nos apoiar, fazer o tratamento de forma regular, né? O tratamento é muito importante, ele é fundamental na nossa vida, né? Existe hoje uma série de medicamentos que podem nos ajudar, e o conhecimento acerca da policondrite recidivante precisa ser atualizado também. Muitos artigos científicos que nós lemos, eles parecem desatualizados. Nós temos essa informação do próprio grupo, com relatos de pessoas que, por exemplo, já convivem com a policondrite recidivante há mais de 20 anos. Então, nós temos que realmente trabalhar para que a policondrite seja divulgada e nós sejamos mais compreendidos do que somos hoje. Eu quero agradecer de todo o coração a sua participação no Policondrite Amigos, que tem sido muito, muito enriquecedora, Ironilda. A gente só tem a agradecer a você, viu? Muito obrigada por se dispor a dar seu depoimento. E a você que nos assiste, inscrevam-se no nosso canal do Policondrite Amigos, nos ajudem a continuar divulgando essa patologia rara, mas que nem por ser rara deve deixar de ser estudada e vista, porque atrás de cada pessoa tem uma família, tem pessoas que a amam, atrás de cada doença tem uma vida, e toda vida precisa ser respeitada, acolhida, compreendida. Muito obrigada a todos, o Policondrite Amigos agradece a presença de todos. Muito obrigada, Ironilda. Nada, eu que agradeço. Beijo.